Eu tinha um irmão que era 3 anos mais novo do que eu apenas, então nós tínhamos uma faixa etária muito próxima. Quando esse meu irmão faleceu, eu tinha 6 anos, ele tinha 4 para 5 anos. O que acontece? Naquele momento, eu perdi o meu amiguinho. Perder o meu amiguinho me conduziu para uma experiência de encontrar sozinha caminhos de me divertir. É possível que tenha sido por isso que eu me tornei especialista em conversar com as minhas bonecas, com os meus amigos imaginários e dar aula para eles. Muito depois, eu ganhei um presente de ter um irmão de novo para dar aula, para o meu novo irmão. Uma das formas interessantes era perceber o primeiro ano do ano. Olá, bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Márcia Cristóvão, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, reprogramadora mental e estou aqui novamente para conversar com você sobre essa temática. Como nos tornarmos um ótimo palestrante. Alguém que se comunica de uma forma bacana, alguém que consegue atrair para si o público. Qual será a trilha para atingir esses objetivos? Esse tem sido o nosso caminho aqui juntos e eu espero que você goste desse nosso bate-papo de hoje. Muito bem. Eu quero começar hoje falando de quando eu era bem pequena, uma das minhas principais atividades. Bom, eu era criança, mas eu já sentia que aquilo era um tipo de trabalho. Eu costumava pegar as minhas bonecas, colocá-las ali, sentadas, como era possível, e eu montava uma verdadeira sala de aula. Bom, quando eu não tinha algo com que escrever, ou um giz, ou algo que representasse um giz, eu fazia tudo no mundo da minha imaginação. E olha que a minha imaginação era muito fértil. Eu sempre fui muito imaginativa. Aliás, em geral, todas as crianças são. Bom, quando eu comecei a frequentar a escola, que a professora me permitia levar um toquinho de giz para casa, coitada da minha mãe. Lá se vão paredes. Não, também não era uma criança tão traquina assim. Eu escolhi os lugares que eu não ia levar tanta bronca. É um pedaço de madeira, alguma coisa que eu podia fazer de lousa, de quadro, para eu poder escrever. E aquilo para mim era fascinante, era extraordinário, era a minha brincadeira predileta no mundo. Bem, quando meu irmão já tinha idade para sentar e ficar prestando atenção, por volta dos 3 anos de idade, eu colocava ele sentado e foi maravilhoso, foi uma evolução. Eu substituí as minhas bonecas e os meus alunos imaginários por um aluno de verdade. E lá estava o Marcos, o meu irmão, com 3 aninhos, sentadinho para ouvir a minha aula. Bom, eu não sei se ele ficava sentado porque eu era uma professora muito brava, ou porque o que eu falava o agradava de alguma maneira, mas o fato é que aquela brincadeira evoluiu para diferentes formatos. Eu sinto que até hoje, parando para pensar direitinho, até hoje eu não parei com essa brincadeira. Estar aqui agora, de alguma forma, faz parte desse meu imaginário. Eu consigo imaginar você aí do outro lado. Você não é um amigo imaginário, mas é alguém que eu entendo que está aí do outro lado me escutando nesse momento. Por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes, parte das propostas que nós temos para a nossa vida adulta, para o nosso momento profissional de vida adulta, pode ser um resgate de lembranças, de memórias, de experiências infantis, de quando nós brincávamos com algo que era muito prazeroso. E se nós formos resgatar nessas experiências infantis, nós vamos conseguir desenvolver um modelo de trabalho na vida adulta que não só é prazeroso, como faz sentido para a nossa alma. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então eu começo com essa pergunta. O que você entende que faz sentido para sua alma? O que, dentro da sua atuação profissional, faz muito sentido para você? Veja, dar aula, expor ideias, proferir uma palestra pode ser em si uma profissão. Algumas pessoas têm como atuação profissional única e exclusiva a arte da fala. Eles sobem num palco, ministram palestras, eles vão a escolas, faculdades, ministram aulas, sobem em púlpitos de igrejas, grandes auditórios, pequenos auditórios. Algumas pessoas fazem da arte de falar para o público a sua verdadeira profissão. Entretanto, existem muitas outras áreas de atuação profissional em que você pode, paralelamente, também se tornar um palestrante. Você pode também vir para essa experiência de falar com o público. Será que isso é algo que tem o potencial de te dar prazer?
Como é isso, hein? Bom, a pequena Márcia, ali, muito jovenzinha, eu me recordo dessa brincadeira acontecendo a partir dos 5 anos de idade. Eu não sei se eu brincava dessa forma antes dos 5. A minha primeira memória desse tipo de brincadeira data de 5 anos de idade. Mas daí pra frente era muito comum. E eu me lembro de, às vezes, passar a tarde inteira brincando. Quando eu estava na escola, eu brincava de dar aula e eu repetia os conteúdos que eu tinha aprendido na escola. Eu lembro que eu aprendi as coisas na escola dominical, na igreja, e aí eu brincava de dar aula das histórias bíblicas que eu tinha aprendido na igreja. Eu me lembro de brincar dando aula sobre como fazer bijuterias, joias, só que as minhas joias eram feitas de pedaços de flores, espetadas com espinhos, eu pegava várias pétalas, espetava com espinho, fazia um broche, fazia um brinco. Enfim, como eu disse antes, eu era bem criativa. E é interessante que quando as pessoas para quem eu dava aula eram as minhas bonecas ou, por vezes, os meus amigos imaginários. Você já teve amigo imaginário? Acho que toda criança, em alguma fase da vida, tem. Eu tive os meus. Então, não importa se eram as minhas bonecas ou eram os meus amigos imaginários, eu estava sempre muito entusiasmada nesse processo de ensinar algo. Não eram poucas as vezes em que isso que eu ensinava era algo que eu estava inventando na minha cabeça. A brincadeira era tão agradável que, por vezes, eu apenas criava ideias que eu queria ensinar. Interessante isso? Você se identifica comigo de alguma forma nessa história? Mas me entendam bem, por que eu estou trazendo esta temática hoje? Algumas pessoas têm me procurado, dentro desse meu novo momento, falando dessa temática de ministrar palestras, de encantar o público. Algumas pessoas têm me procurado com a seguinte proposição: Márcia, eu até gostaria de ser um palestrante. A ideia de proferir uma aula, uma palestra é algo que me agrada. Eu acho que eu ia gostar muito dessa experiência, eu só tenho um pequeno problema. E aí eu pergunto qual é, e algumas pessoas têm colocado para mim a seguinte questão: eu não sei do que falar. O que nós podemos aprender com aquela pequena Márcia de 5, 6, 7 anos dando aula para suas bonecas, para os seus amigos imaginários, E depois, um pouco mais tarde, para o seu pequeno irmão. Nós podemos aprender com aquela criança que o que você tem para falar é algo da sua experiência natural. Às vezes nós imaginamos que a arte de falar em público, de proferir grandes palestras, tem a ver com grandes temas. Bom, pode ter a ver também. Um grupo que eu gosto muito de escutar é o grupo do TEDx. Eles sempre chamam palestrantes de relevância nas suas áreas de conhecimento. Então, em geral, são doutores, pesquisadores, pessoas que debruçaram profundamente sobre temas de grande relevância na área da ciência, mas que impactam diretamente nas experiências humanas de forma grandiosa, de forma geral. E esses palestrantes sobem ali naquele palco do TEDx para palestras que, em geral, duram em torno de 20 minutos, às vezes um pouquinho mais, mas eles, em geral, fazem propostas de palestras curtas. E aquelas pessoas falam de pesquisas de anos e anos, pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doc. São pesquisadores que há anos trabalham na mesma área. Então, é possível, sim, que você seja um pesquisador de uma área bem específica e que você tenha grande conhecimento num tema bem específico e você queira se tornar um palestrante levando esse seu conteúdo para as pessoas. Sim, é possível. Mas muitas vezes nós temos aquele palestrante que não é um grande estudioso. Aquele palestrante que, às vezes, sequer concluiu o ensino médio. Existem pessoas que proferem palestras extraordinárias e sequer são alfabetizados. O que é o diferencial? O diferencial é que essa pessoa que sobe num palco e decide se tornar um palestrante, ele escolheu dentro dele uma temática pertinente à experiência vivencial. Essa temática está no cerne de quem ele é enquanto indivíduo. Bom, e essa é a provocação que eu tenho para nós hoje. Entende isso? Você pode, sim, ser um estudioso de uma área específica, então fica mais fácil.
Se você é um estudioso da área da psicologia, na intersecção com a neurociência e tem trabalhado com depressão e os desdobramentos da depressão, as comorbidades que isso gera para o indivíduo e quais são os caminhos de superação, quais são as terapêuticas mais assertivas. Olha, eu tô falando um monte de termo técnico aqui. Quem não é da área, de repente, vai, mas do que você está falando? Do que você está falando? Se você é um pesquisador, fica mais fácil. É disso que eu falo, é isso que eu pesquiso, é isso que eu trabalho, esse é o meu dia a dia, então é disso que eu quero falar. Mas, se não é essa sua vertente, e você ainda assim tem no seu coração esse desejo, de repente como eu, lá desde a infância, de ensinar algo, de palestrar sobre algo, de trazer para o público uma referência, uma ideia, uma transformação. Então a minha dica hoje é essa. O que você tem que é seu? Às vezes se baseia na sua vivência. Você pode, por exemplo, montar uma palestra proferindo e trazendo à tona ideias de uma vivência que você teve, de como você viveu essa experiência. Luto. Vamos falar, né, do luto como exemplo. Uma temática muito forte para muitos de nós nesse pós-pandemia. Então, de repente, você fez uma trilha, você viveu a experiência do luto, perdeu um ente querido, fez uma trilha de superação, tem vivido essas experiências, você encontrou caminhos, você não estudou sobre isso, você não foi lá fazer pesquisas, você de repente nem foi lá ler livros, mas você criou uma experiência. E, às vezes, a partir da sua experiência, você foi até descobrir o que os teóricos falavam sobre isso. É a sua vivência, é a sua experiência, é algo que é particular, peculiar, seu. E você pode montar um texto que você vai verbalizar diante de um público. Olha que interessante. De repente, a sua experiência é a mudança de carreira. Pode ser que dentro desses últimos anos, aí, no processo de pandemia, você precisou ressignificar a sua carreira, precisou redesenhar a sua carreira, precisou mudar os rumos. Talvez tenha a ver com superação. Às vezes, por conta das dificuldades vividas, você precisou criar um caminho de superação. Ele é seu. Sabe, é muito comum que nós façamos caminhos que nós não paramos para observar que os fizemos. Pode ser que nós façamos caminhos que nós não paramos para observar que foram feitos. É meio instintivo. Eu estou caminhando, mas eu não paro para observar que eu caminhei. Qual que é a minha dica para você hoje? Para e observa. Se você colocar em perspectiva os últimos 5 anos da sua vida, dá uma olhada para trás. Os últimos 5 anos da sua vida, o que de especial salta para você dos últimos 5 anos da sua vida? O que aconteceu de diferente? Você superou algo? Você criou algo novo? Você aprendeu algo novo? Você fez algo na sua vida que virou uma chave e foi muito relevante? Bom, se você escolhe falar de um tema que é seu, gente, isso não tem preço. Isso muitas vezes tem mais valor do que falar de um tema que você só se debruçou sobre ele intelectualmente. Você só estudou. Por que os grandes cientistas, quando sobem para o palco, trazem palestras profundas? Porque, em geral, eles não fizeram um estudo só intelectual. Em geral, eles se debruçaram intelectualmente sobre o tema, mas o próprio movimento que os atraiu para o tema era um movimento que partia de dentro, da interioridade deles, do desejo profundo da alma deles. E é isso que faz a diferença. Então, se você é como uma dessas pessoas que me procurou agora nas últimas semanas dizendo: ai, Márcia, eu tenho vontade, eu sinto que em mim há essa vontade de me tornar um palestrante, em mim há essa vontade de vir a público, falar, de ter esse movimento, de trazer uma mensagem, de trazer algo, uma inspiração para as pessoas, mas eu não sei do que eu falo. Se essa é também a sua dúvida, essa nossa conversa de hoje pode te ajudar a criar um novo caminho. Então a pergunta central é: o que nos últimos tempos? Eu coloquei 5 anos, mas, enfim, você não precisa se basear nessa data. O que na sua vida é um diferencial? O que você fez de diferente na sua vida? O que você considera que é um aprendizado importante da sua história de vida e que vale a pena ser contado? O que você viveu e superou e aprendeu e transformou? Presta atenção nessas palavras. Aprendeu, transformou, superou. Porque, lógico, a gente não vai subir num palco
para poder contar uma história de derrota, né? Nas igrejas, sobretudo nas igrejas evangélicas, existe um termo muito usado que é o testemunho. Então é quando se abre a oportunidade para uma pessoa subir no púlpito, aquela pessoa pega o microfone e vai contar uma experiência de superação que ela teve. E aquilo é chamado, então, dentro daquele ambiente religioso, de testemunho. O testemunho, então, é parte do seguinte princípio: a pessoa viveu algo difícil, ou porque foi triste, ou doloroso, muito desafiador, e depois que ela viveu aquela experiência de dor, de desafio, de tristeza, algo aconteceu. Esse algo que acontece é um milagre, né? Então, daqui para cá, passa por um período, e esse período, então, aqui a pessoa vive a experiência de um milagre, como a gente está falando de um ambiente religioso. Esse milagre diz respeito, Deus veio e interferiu, Deus veio e fez algo na vida dessa pessoa. Aí ela conta a segunda parte é a vitória. O testemunho, ele é composto disso: um momento triste, uma intervenção divina e a vitória. Existe uma fala que as pessoas às vezes brincam com esse termo, dizendo que tem gente que sobe não para contar testemunho, sobe para contar testemunho. É um termo que as pessoas inventam para brincar com isso, mas assim, por que testemunho? Porque a pessoa conta a tristeza, o milagre, a intervenção divina e a alegria. Só que essa pessoa do testemunho, não do testemunho, ela sobe e conta a tristeza, e aí é mais triste, e é mais derrota, e é mais fracasso, e ela nunca dá o salto, né? Parece que a parte do milagre, para ela dar o salto para a felicidade, nunca vem. Às vezes ela até conta algum milagre, né? Mas não vem, porque ela volta para a parte da tristeza. Algumas pessoas, elas são muito apegadas na parte negativa da vida. Aqui fica uma dica, né? Então fique bem atento. Se tornar um palestrante que encanta o público passa também pela habilidade de saltar para o outro lado, pela habilidade de reconhecer o que foi negativo, reconhecer a tristeza, entender a importância, muitas vezes até a gravidade daquele algo ruim que aconteceu, mas de ser capaz de saltar para o próximo capítulo da vida. A vida é como um livro com muitos capítulos. Se você fica repetindo o capítulo negativista, se você fica reprisando aquelas cenas negativistas, o salto nunca acontece. Então, sinto muito de dizer, vai faltar uma habilidade muito importante, porque ninguém quer assistir alguém, ouvir alguém que está 100% focado na tristeza, no momento negativo. As pessoas até escutam o momento da tristeza e elas até gostam de escutar, mas o objetivo delas é te ver saltar. Desafio: lembre-se das histórias difíceis. As histórias difíceis, muitas vezes, elas estão na base dessa construção. Pensando nas minhas histórias difíceis e como elas estão na base da construção. Eu contei para vocês que quando meu irmão tinha por volta de 3 anos, eu botava ele lá sentado para poder escutar as minhas aulas, né? Isso demorou um tempo, porque quando o Marcos nasceu, eu já tinha 8 anos de idade. Então, imagina, eu sou 8 anos mais velha, 8, 9, 10, 11. Só quando eu tinha 11, eu consegui, 10 para 11 anos, que eu consegui começar a dar aula para ele. Antes disso, era só os meus amigos imaginários e as minhas bonecas. Mas se eu voltar um pouco antes, por que será que eu passei a ter esse comportamento de falar com os meus amigos imaginários e com as minhas bonecas? Eu tinha um irmão que era 3 anos mais novo do que eu apenas, então nós tínhamos uma faixa etária muito próxima. Quando esse meu irmão faleceu, eu tinha 6 anos, ele tinha 4 para 5 anos. O que acontece? Naquele momento, eu perdi o meu amiguinho. Perder o meu amiguinho me conduziu para uma experiência de encontrar sozinha caminhos de me divertir. É possível que tenha sido por isso que eu me tornei especialista em conversar com as minhas bonecas, com os meus amigos imaginários e dar aula para eles. Muito depois, eu ganhei um presente de ter um irmão de novo para dar aula, né, para o meu novo irmão. Entendam o que eu estou querendo trazer com essa minha experiência? Às vezes algo muito doído acontece nas nossas vidas e essa é a base de uma construção. Se nós ficamos apegados naquela dor, naquela tristeza, se a gente não se possibilita evoluir, a aprendizagem não se configura, não acontece. E trazendo isso para esse ambiente que é o nosso momento alquímico de transformar as suas características em ouro, em algo extraordinário, em habilidades de um palestrante, em habilidades de um encantador de plateias, nós podemos ir por esse caminho. Olhar para suas dores e pensar como aquelas dores estão na base de construções que, se você se permitir a transformação, vão gerar a guinada, a virada de chave
para você ser quem almeja ser. Sim, é possível. Fazendo a minha autoanálise, né? Caminhando aí os anos que eu já caminhei fazendo psicoterapia, né? Desde a época que eu era estudante de psicologia, eu fazia psicoterapia e muitas vezes eu já me debrucei sobre esse tema de tão jovem, né? Apenas com 6 anos de idade, passar por processo de luto da perda de um irmão. Eu sei que aquela criança com muita dor ali aos 6 anos aprendeu a falar, a verbalizar, mesmo que para amigos imaginários, numa busca de transmutação dessa dor. Em outras palavras, toda dor que você já viveu, se você se permitir transmutá-la de alguma maneira, ela pode se tornar a base de construções maravilhosas. Pegou o segredo? Pegou a mensagem central? É isso aí. Bom, nessa nossa conversa de hoje, eu quero propor para você essa tarefa de você se permitir visitar, revisitar, relembrar. É possível que existam pepitas de ouro, é possível que existam pedras preciosas, verdadeiros rubis, a essência de muitas joias guardadas na sua história de vida. Em geral, as nossas dores não são lugares que nós gostamos de visitar ou revisitar, não é? É natural isso. É comum que a gente queira fugir. É comum que a gente até mesmo utilize o mecanismo de defesa do esquecimento. A gente se esquece de histórias. Mas quando você revisita essas histórias com um novo espírito, um espírito de transformação, de transmutação, você pode sim encontrar ali as suas pérolas. Falando em pérola, né? Estou pensando nessa história que é tão amplamente utilizada. Como que a pérola se forma dentro da ostra? Por um incômodo. Entra uma areinha, aquilo incomoda, e de tanta dor, de tanto incômodo, ela vai criando ali uma calcificação em torno daquela areinha que a incomoda, até que aquilo vira uma pérola. E olha a preciosidade e a beleza que é uma pérola. Então, quantas areinhas escondidas aí em você, incômodas dentro de você, potencialmente já se transformaram em pérolas que você ainda não observou, né? Tá lá com a ostrinha fechada, então não sabe que tem uma pérola lá dentro. Ou ainda está em processo de transformação e você pode, de uma forma mais atenciosa, com mais consciência, transformar essa areia em pérola e então essa pode ser a base das construções. Para quem não sabe o que trazer ao público, eu tenho que te dizer o seguinte: todo ser humano tem histórias maravilhosas que merecem ser contadas. Como psicoterapeuta, eu comprovo isso todos os dias. Todos os dias, no meu consultório, eu recebo pessoas. E essas pessoas me contam histórias. Isso é o que eu faço todos os dias da minha vida enquanto psicoterapeuta. Eu escuto histórias. Gente, e quantas histórias lindas e inspiradoras. Cada paciente vem e fica comigo 50 minutos. 50 minutos é o tempo, em geral, de uma sessão de psicoterapia. E cada 50 minutos é de uma riqueza, de uma profundidade. Algumas pessoas em 10 minutos conseguem fazer um resumo de certos pontos da sua experiência de vida que eu olho e falo assim, gente, eu pagaria para assistir essa palestra, eu pagaria para escutar essa história. Óbvio que aqui no consultório, essa pessoa está contando essa história e tentando concatenar ideias para compreender processos profundos. Mas escutar pessoas todos os dias no meu consultório me torna uma especialista nessa área. E eu posso dizer para você com conhecimento de causa, com certeza, você tem histórias maravilhosas que se você voltar, relembrar, reconhecer e der conta de fazer o caminho, não é só contar a parte triste, é relembrar a parte triste para saber dar o salto, porque o que as pessoas querem é te ver chegar do outro lado, te ver chegar na superação. E é falando do salto que você deu, que você vai ensinar caminhos preciosos para pessoas que também precisam fazer ou caminhar ou dar os saltos que você deu. Assim a gente contribui, assim a gente faz diferença. E possivelmente assim você pode encontrar muito sentido nesse propósito de ser um palestrante. Como eu disse, existem pessoas que fazem disso a sua profissão. Existem pessoas que têm uma outra profissão e fazem do momento de dar uma aula, ministrar uma palestra, um extra. Né? Tem pessoas que fazem isso, inclusive, dentro de um trabalho voluntário, nem faz parte do ganha-pão, faz parte de um outro espaço de vida. Seja como for, todo ser humano tem dentro de si uma grande riqueza. Qual é a riqueza que você tem dentro de você
e que se você permitir que outras pessoas adentrem esse espaço, você vai fazer diferença na vida dessas pessoas que vão te escutar. Deixo essa pergunta aqui para que você faça disso uma reflexão muito importante e transformadora. Primeiro para você e depois para aqueles que terão o privilégio de te escutar, ok? Espero que você tenha curtido esse nosso tema de hoje, espero que isso de alguma forma tenha te ajudado e faça como essas outras pessoas que andaram me mandando perguntas, né? Manda aí no direct, fala comigo e eu vou ter o prazer de preparar algo especial para atender às suas demandas. Beijo no coração, tchau, tchau!